Eu não tenho medo. Se você estiver complicando a vida de bandido, tudo bem, né? Mas aqui no Brasil parece que estão complicando a vida de quem quer trabalhar e produzir. Tudo pode acontecer no evento 24 horas. A direita está unida. Porque esse mineirês, ele é sonoro e ele é simpático. Zema está roubando votos da direita. E por que tem que ser agora o Brasil mudar? Por que essa é a janela? Mensalão, petrolão, mala de dinheiro, escândalo da refinaria Abreu e Lima, escândalo da refinaria Comperge, escândalo da refinaria de Passadina, até lá fora eles conseguiram fazer escândalo, Lava Jato e mais recentemente escândalo do desconto dos velhinhos e do Banco Master. Vamos disputar aqui quem fica mais. E é trabalho, é disciplina, é meta que resolve, não é politicagem não, isso eu não sei fazer. Se o homem vira presidente, hein? Isso aqui vai valer quanto? Ele veio do mundo dos negócios, nunca tinha sido político. Por 26 anos, foi CEO de um dos maiores grupos empresariais de Minas Gerais, com faturamento de mais de 2 bilhões de reais. Até que decidiu que era hora de virar o jogo e entrar no setor público. Eleito governador em 2018 com um discurso de gestor, Romeu Zema prometeu e entregou a virada fiscal no segundo maior colégio eleitoral do país. O mineiro governou Minas Gerais por 2 mandatos. Foi eleito em 2018 com 71,8% dos votos, se tornando o governador mais votado da história do estado, e reeleito no primeiro turno em 2022. Em março, passou o bastão para se dedicar à pré-campanha, querendo fazer pelo Brasil o que diz ter feito por Minas. Ele nasceu em Araxá em 28 de outubro de 1964. É formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, serviu no Tiro de Guerra de Araxá e passou 26 anos à frente do Grupo Zema, uma das maiores redes de varejo do interior do nosso país. Esse é mais um episódio da série especial do The News, de 24 horas, acompanhando os pré-candidatos à presidência da República. Com vocês, Romeu Zema. Bom dia, são 3h40 quase da manhã, 3h39. Estamos aqui saindo de São Paulo para ir até Ribeirão para encontrar o nosso pré-candidato do dia. Hernani e Dan estão atrasados, estamos esperando eles. Bom dia, pronto pro dia inteiro, 24 horas. Vai nos levar pra lá, tudo bem, Amanda? Tudo bem, você? Estamos da porta do escritório aí, viemos pra cá, estamos saindo daqui. Ó, trouxemos 2 chapéus aqui, né, pra vocês... Deixa eu ver se dá. Tem um pro Brunão e um pra mim. Vamos ver se a gente vai chegar a usar. São 3h48. Ó, 3h48. Meu Garmin tá dando que eu tô dormindo ainda. Ele ainda não mostrou que eu acordei. 7h30 começa a nossa agenda com o candidato. E a turma aí também, ó. Todo mundo aí, ó. Bora. Vamos que vamos. Já pegou o início? Os caras acham que é fácil gravar antes da faixa, que é fácil pegar os presidentes. É isso aí, eu trouxe o chapéuzinho pra você, tá? É isso, tá então, tem 2 aí, ó. Ótimo. Aí o homem aí, ó. Maravilha. Agora, vambora. E aí, pessoal? 8h06 da manhã, estamos chegando aqui no encontro com o Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, deixou o cargo, né, o fim da gestão para poder se candidatar à presidência da República. Zema que saiu do governo com uma aprovação de quase 50%. Vamos tomar um café da manhã com ele agora. A gente está um pouquinho atrasado para a agenda por causa do trânsito. O trânsito na cidade está... Acho que dá para ver um pouco por aqui. A AgriShow costuma parar a cidade de Ribeirão. A gente optou por fazer esse translado de madrugada porque não tinha nem disponibilidade nos hotéis ontem para todo o time que a gente veio gravar. A gente está na equipe, então não tinha. Tinha alguns superfaturados que aí não valia a pena. Então a gente está chegando e vamos começar essa rotina com o Zema. 4 horas de viagem. Nossa motorista Amanda foi muito bem na estrada. Chegando agora e vamos conhecer melhor o Zema. Primeira vez que a gente vai ver ele, né? Ele está em alta agora, graças a
questão dos intocáveis. É o nome mais falado na política nessas últimas semanas. E a gente tem muito para conversar com ele, entender ele de visão de Brasil, quem é o Zema por trás do candidato, que é o que a gente quer mostrar nessa série para vocês. E você que está em casa, curta, dê um like no canal aí, já compartilha. Todo mundo fica lembrando a gente fazer isso, a gente esquece. Para esse vídeo chegar em mais pessoas aí, todo mundo conhecer o Zema. Daqui a pouco nós vamos trocar aquela técnica antiga, né? Você conhece. Você vem com a camisa que pode amassar e deixa a camisa que você não pode amassar ali, esticadinha, estendida, depois você tira, coloca e vambora. Vamos de música, vamos de música. Chegando em Ribeirão. A gente chegou um pouco atrasado aqui, a verdade é essa, no café da manhã. Troquei de camisa aqui, agora tô mais formal. Brunão, clássico, cara carioca já tá, ele vem pronto, né? A gente que não tem esse pedigree, a gente tem que ir ajustando. Ó, vamos começar a agenda aqui agora. O Zema tá ali em um café da manhã, a convite de alguns empresários da região de Ribeirão Preto, do agronegócio, que vão estar na AgriShow. Então, como ele veio para a agenda, ele foi convidado, ele está nesse café da manhã. A gente não pode mostrar o que está acontecendo no café da manhã, mas a gente pode vocês podem ter uma ideia do que está acontecendo, que é a rotina de um pré-candidato. Ele tem que se encontrar com pessoas, ele tem que estar o tempo todo se expondo para diferentes situações, e é isso que a gente vai mostrar. A gente não vai poder acompanhar, entrevistar e fazer perguntas durante o café da manhã, porque não é uma agenda dele, ele foi convidado. Vem cá que vocês vão ver. Café da manhã a convite de um dos professores do Romeu Zema, e o professor dele convidou ele para esse café com esses empresários da região. Falar um pouco do Zema como aluno, como é que o Zema era como aluno? O senhor foi professor dele? Eu dei aula para ele durante 4 anos, e lá nos idos de 1980, né, já faz muito tempo. Ele era um menino tímido, mas muito inteligente. E um ótimo aluno, nunca deu... Sempre foi Caxias? Sempre foi Caxias demais e nunca deu trabalho, né, para professor. A Ribeirão tinha o ângulo latino, que tinha o colégio, né, do primeiro colegial ao terceiro e depois o cursinho. Entendi. E eu fui professor durante 27 anos lá. Olha só. Vários aqui, inclusive. Que bacana, então, que bacana. E sou médico, então... né? Mas era aquela história, tem que pagar a faculdade de medicina, né, então... Bacana, que legal. Mas ele foi um grande era um menino humilde, simples, quietinho e você falou Caxias, né? Daqui a gente segue pro AgriShow e AgriShow Campinas, São Paulo. Finalizamos o dia lá com o Zema. Foi engraçado que a equipe dele, isso é legal de contar, a equipe dele falou com a gente, olha, vocês pegaram ele num dia que é atípico, porque isso que vocês estão vendo, estrutura, etc., não combina muito com o Zema. Ele é um cara muito simples. Então ele abandonou o palácio em Minas Gerais, ele paga o próprio aluguel. Dizem que o hotel que ele está aqui, que eles até queriam que a gente fosse um hotel de motoqueiro. De beira de estrada. Beira de estrada. Vamos deixar a imagem aí que ele postou uma foto no Instagram tomando café lá, hotel de beira de estrada. E dizem que é um costume dele, porque ele sempre foi empresário, então ele sempre, quando ele ia alugar hotel, é igual o nosso caso também. Você não vai alugar um hotel caro, esse dinheiro deixa para depois ser lucro. Você aluga o quartinho menor, vende van aí, igual a gente fez para não pegar diária de hotel. Essa é a percepção que a gente tem né? Vamos ver isso se confirmar ao longo do dia. E bom, o evento está quase acabando aqui, são 9 horas da manhã, começaram a agenda cedo e daqui a gente vai rumo para a feira. Muito prazer, obrigado por nos receber. Pode encostar, né? Pode tocar. O Zema não é tocar, meu não.
Mas a gente atrasou um pouquinho, que a gente saiu de Minas, até desculpa, mas chegamos a tempo para acompanhar essa agenda. Pegamos um pouquinho ali do café, foi ótimo, estamos muito felizes de estar aqui com você. Obrigado. Mas o nome é? Denilson. É Daniel. Daniel, Hernani, o Bruno vai estar com a gente. E o jornal Denilson. Denilson. Denilson, as notícias. Na hora que você falou, achei que fosse o seu nome. Denilson, achei que era. Eu falei Denilson, né? E tem essa piada, a gente brinca que é o Denilson, mas é Denilson. Vamos lá então. Vamos lá. Eles vão com vocês, vão Até logo. Tchau. Pode ser lá. Tem intensificado, sim. É um compromisso atrás do outro. E Comprou uma briga não fácil. mas tá tranquilo, não tenho. Já vasculharam tanto a minha vida, né? Quando eu fui para o primeiro turno em 2018, outubro, eles mandaram um exército, mais de 40 pessoas lá na minha cidade, para conversar com ex-empregado, com ex-namorada, com Deus e o mundo, sabe? Não encontraram nada até hoje. Eu não fiz nada de errado, então tô tranquilo. Acho que eu tô incomodando é quem faz coisa errada, concorda? Sim, não é? sim. Né? Que está tentando aí evitar investigação, está tentando evitar qualquer coisa que aflore alguma informação aí que parece que eles estão morrendo de medo. Eu tô na política para mostrar que dá para fazer de outro jeito. E os 7 anos e meio lá à frente do governo, acho que exemplifica muito bem isso. A minha entrada na política tem muito a ver com inconformismo e indignação. Como empreendedor, eu ficava impressionado com a burocracia do Estado, como ele complica a vida de quem quer trabalhar, produzir. Se você estiver complicando a vida de bandido, tudo bem, né? Mas aqui no Brasil parece que estão complicando a vida de quem quer trabalhar e produzir. E eu sempre fui muito questionador disso, mas sempre foquei no privado. Falei, paciência, estamos aqui nesse país burocrático, nesse Estado que não reconhece quem trabalha. E fiquei 30 anos. Mas o mundo vai mostrando com o tempo, né? E quando chegou 2015, 2016, aí eu falo que o copo entornou. Porque naqueles 2 anos, diferente de toda a minha trajetória, eu tive de reduzir o quadro da empresa em mais de 2.500 funcionários. Então aquilo foi muito dolorido, foi muito doído. Mas de reduzir para 2.500, a empresa tinha 8.000 e caiu para quase 5.000. E você era o CEO da empresa, tocava tudo isso. Tocava tudo isso. É uma empresa, só o pessoal ter dimensão de tamanho, o Grupo Zema tinha o que? 2 bi? Hoje está faturando aí 2,5 bi mais ou menos por ano. As lojas e as concessionárias, que são os negócios que nós temos, já tivemos área de combustível, mas foi vendido. Mas eu que sempre contratei, tive de fazer isso por causa da corrupção, da politicagem, principalmente por causa do PT. Tem que ficar muito claro, a minha birra do PT tem motivos. Lembrando que em 2015 e 2016 a economia do Brasil caiu quase 8%, foi por causa de lava-jato, de mala de dinheiro, de impeachment, que sucedeu mensalão, petrolão, tudo gerado na época Lula e Dilma. Tem que ficar muito claro isso, né? E agora com Lula está tendo aí Banco Master e desconto dos velhinhos indevidos. E eu comecei a perceber que não adianta você estudar muito, trabalhar muito, montar um bom negócio num país que não vai adiante, que afunda. Então, eu acho que a virada de chave minha foi quando nós tivemos aí essa recessão.
E você ter de demitir gente é muito ruim. Pessoas que você treinou, participou, contratou, acreditava, admirava, mas ou a empresa fazia o ajuste ou ela não iria sobreviver. Então, acho que a minha entrada tem muito a ver com essa situação, sabe? E, se não fosse isso, e tem um detalhe muito importante dentro disso. Em 2015 e 2016, o Brasil foi o único país do mundo que deu marcha ré. Porque se o mundo tivesse entrado em recessão, você concorda? Seria diferente. Não, o Brasil foi o único. É igual você falar de uma professora. Todos os alunos, exceto um, tiraram 9 e 10, um tirou 0. O problema não é a professora. Não é a professora, é o aluno. O problema é o Brasil, o problema é o PT. Então tem que ficar claro. E aí teve um estalo, mas como que foi essa no sentido de falar assim, qual que era o caminho? Aí eu falei, vou pro governo. Alguém te aconselhou? Foi... Então, a indignação aumentou. Eu falo que Deus encaminha as coisas. Surgiu o Partido Novo. Perfeito. Acho que se fosse outro partido eu não teria ido. E surgiu, outra coincidência, o convite do Partido Novo. Não fui eu que... Eles te convidaram. Eles me detectaram lá, me convidaram. Então acabou juntando a fome com a vontade de comer, entendeu? Foi um alinhamento. E olha só, mais coincidências. Eu tinha acabado de sair do cargo de CEO, tinha 6 meses. Foi logo Foi logo depois, Se fosse antes, eu não teria aceito. Eu estava já com os meus filhos formados ou quase formando nessa ocasião também, já encaminhados na vida. A empresa profissionalizada, com os balanços auditados. Então, eu falo que tem hora que as coisas coincidem. Foi um alinhamento de planetas. Que legal. E aí deu certo. E conta um pouco dessa aí curiosidade, tem uns minutinhos até chegar lá, mas como é que era o Zema empresário? Porque CEO de uma empresa de 8 mil colaboradores não é para qualquer um, não. Pode contar nos dedos também. Como é que era o Zema como empresário? Assim, perfil mais agressivo, mais... Eu sempre fui... O que eu ouvi dizer foi que você pegou com 4, não sei se confere essa informação, 4 unidades e levou para 400. É isso mesmo? Mais ou menos isso? Meu pai queria que eu fosse trabalhar com ele na área de concessionária, que sempre foi um negócio da família. Foi concessionária de veículos, de motos. Nós temos ainda 8 ou 10 concessionárias, mas eu não me identifiquei. E aí falei, não, eu quero ter um negócio onde eu tenha mais autonomia, liberdade. Concessionária, você é um franqueado. Você não pode sair abrindo concessionária aonde você quiser. A indústria tem de avaliar, já tem gente que tem outras áreas. E eu queria essa forma mais de liberdade. E aí acertei com ele, ele ficou contrariado, mas ele me emprestou o dinheiro para poder dar expansão às lojas. E foi isso, saímos aí de 4 para 470, até eu sair, hoje já são mais. Mas errei bastante no início, às vezes alugava um imóvel que não era muito adequado, às vezes o ponto não era muito bom, às vezes o aluguel era caro, às vezes a cidade não era viável. Mas sou persistente, aí você aprende com o tempo, né? Aí montei uma equipe boa, eu falo que você nunca faz nada sozinho, você sempre tem de ter um time. Talentos, né? E eu sempre fui de delegar bastante, porque confio nas pessoas até elas me provarem o contrário. Foi assim a minha vida toda. Acho que todo ser humano merece confiança. E recomendo que se confie. As decepções que você tem, o custo com essas pessoas que te puxam o tapete, eu te diria, é um custo muito menor do que o custo da não confiança. Aí você quer centralizar tudo, você não vai adiante, você concorda? Sim. Pra você fazer algo maior, você precisa ter um time de gente. Caso contrário, você vai ser alguém que só depende dos seus braços e da sua cabeça.
Mas eu era um sujeito extremamente dedicado, ainda sou, né? Era aquele que era o primeiro que chegava, o último que saía, e acompanhava tudo de perto, sempre próximo da operação. Eu acho que é fundamental. Um dos problemas que nós temos muito na gestão pública, o privado já mudou, é esse distanciamento do chão de fábrica. Quem está no chão de fábrica está a par daquilo que está acontecendo. Então, ele acaba decidindo melhor. Sim. E no Brasil nós temos um distanciamento gigantesco, né? Principalmente de Brasília do mundo real. E no governo de Minas eu mostrei também que estar próximo de quem trabalha, de quem produz, dá resultado. Fui o governador mais presente no interior do estado, mais de 420 cidades eu fui. Muitas vezes, a maioria delas de carro, até para ver a situação das estradas, para conversar com o produtor de queijo artesanal, com o produtor de cachaça de alambique, para poder estar entendendo o que estava acontecendo. A gente vai entrar mais nesse detalhe. Queria que a gente falasse um pouco da expectativa da feira aqui, porque é bom para o pessoal ter uma dimensão do que é. Por que a AgriShow hoje? Depois a gente volta na política, tá, pessoal? Volta na história, mas por que a AgriShow hoje? Qual a expectativa para o evento? Se tem uma atividade econômica que deu certo no Brasil, é o agro, né? Tanto a agropecuária, a agricultura como a pecuária. O Brasil se transformou nesse grande produtor de alimentos e isso causou, eu que sou do interior, uma mudança enorme no interior, né? Cidades que eram minúsculas, pequenas, pobres, hoje cresceram, têm uma economia dinâmica, muito devido a essa atividade do agro, que tem agregado cada vez mais tecnologia, e o agro causou transformações que às vezes vão além do que a gente fala. Eu falo que o Brasil hoje não tem mais impacto cambial como tinha no passado, maxi desvalorização da moeda devido às reservas cambiais que nós temos, que foram proporcionadas pelas exportações do agro, principalmente. Então, diferente de Argentina, outros países que ainda sofrem muito, porque não tem esse colchão de amortecimento, o agro no Brasil teve isso, tem uma participação muito grande no controle da inflação, já que uma grande produção de alimentos significa oferta boa e preços mais controlados. E o Brasil é um país também que controlou a hiperinflação com a qual eu convivi até lá em 1994. Eu tive de fazer 2 tabelas de preço por semana, né, para poder estar dando conta dos reajustes. E o agro tem se mostrado a mola propulsora do desenvolvimento. Eu sei que quanto mais diversificada a produção da economia, melhor. A indústria no Brasil, infelizmente, tem perdido espaço, acho que muito em virtude da tributação, que durante muitas décadas foi cumulativa, mas o agro também é cada vez mais diversificado, né? O Brasil exporta grãos, exporta proteína, laticínios, tem um potencial enorme, tá começando a crescer, e eu vejo que dá para conciliar agro com indústria. E uma exposição igual essa é muito importante, que as pessoas vêm para se inteirar aí do que tem de mais moderno, para ver o que está acontecendo na área. E o produtor rural hoje tem acesso a muita coisa melhor do que ele está fazendo, com certeza. Então é bom ele estar sempre se atualizando para que a lavoura, a terra dele, fique cada vez mais produtiva. E eu continuo com muito confiante de que o agro ainda tem um potencial gigantesco. Falando só em Minas, temos muita pastagem degradada, extremamente pouco produtiva, que tem condição de se transformar
numa produção gigantesca no futuro. Então, o agro vai conseguir avançar muito sem derrubar árvores, sem ir para áreas virgens, com toda certeza, melhorando a eficiência do que já existe. E é o primeiro, podemos dizer que é o primeiro evento depois dessa polêmica aí com essa explosão que deu com o STF. É o primeiro, né? Sim, um público grande. Para um público maior vai ser o primeiro. Porque semana passada eu estive no interior de Goiás, foram diversos eventos, mas eventos mais assim, uma associação comercial, uma esse reunião. É de visibilidade nacional, tá? A mídia tá toda aqui, tá todo mundo aqui. Sim. E como é que tá o coração depois dessa... Você esperava, Zema, ou não? Foi estratégico isso aí ou foi... Porque a campanha já era os intocáveis, né? Você não imaginava que fosse desse... Vale lembrar que essa série dos intocáveis nós começamos a publicá-la já tem alguns meses já. Já foi, já estava... Já tem um bom tempo que nós começamos e só recentemente, há 2 semanas atrás, 10 dias, que nós tomamos conhecimento de que o ministro se sentiu ofendido, né? Agora, uma sátira, fantoche, ofender alguém, ele está muito dolorido, né? Pelo jeito, não tá? Ou a carapuça serviu muito bem para ele. Então, eu estou muito tranquilo, né? Sátira faz parte de todo o sistema democrático. Se alguém não quer ser satirizado, não vá para o setor público. Sim. Cansei de ver lá enterro meu em Minas Gerais, boneco meu, caricatura, todo tipo de deboche, sabe? E sempre levou numa boa, a liberdade de expressão das pessoas. Liberdade de expressão, você está entendendo? Né? Liberdade de expressão. Agora que o Supremo virou um balcão de negócios, virou. Isso aí todo brasileiro sabe. Né? É o principal, acho que a segurança pública e a rejeição ao STF 75% dos brasileiros não sei se não confiam. Tem alguma estatística assim, depois a produção põe aí na tela para não falar errado. Mas tem algum número de 75% não confiam, não estão gostando da atuação da STF. E por que que é? Vamos dizer... Quem que consegue contrato de 129 milhões para a esposa? Você consegue? Eu acho que não. Né? Acho que não. Eu acho que eu não consigo, não. Está se utilizando do cargo para fazer negócios, não é isso? Então é muito grave isso, né? É uma falta total. Tanto é que uma das coisas que eu quero, acho que nos diversos cargos públicos, aqueles mais elevados, a pessoa vai ser obrigada a fazer uma lista de todos os parentes que ocupam funções públicas ou que tem alguma atividade que pode gerar conflito, entendeu? Nesse caso não é pública, mas poderia gerar, apesar de ser muito comum, né? O cara ser juiz e ter alguém na família. Tem que separar, você concorda? Tem que separar. Se é juiz aqui em São Paulo, o filho quer ser advogado, vai lá para o Rio Grande do Sul, então, não é isso? Né? Eu acho que tem de ter. E ter troca de mensagens com o cliente do ministro e não da esposa já começa a ficar... É uma coisa mal explicada, né? Vamos dizer, um bom é difícil de explicar. Bom, mas estamos chegando no evento, pessoal. Agora a gente aproveitou esses minutos com o Zema aqui, agora vamos acompanhar ele na agenda aí. Tudo pode acontecer no dia, então vocês vão acompanhar ao vivo aí 24 horas. Esse é o objetivo do quadro. Eu quero tirar uma foto com você. Como é que vai? Tudo bom? Tudo jóia. A camisa dele. Chega de encontrar. Prazer, como é que são as coisas? É o dia inteiro assim agora. Isso aí agora é o dia inteiro acompanhando ele no evento. A maior feira do agronegócio do Brasil. Bem-vindo novamente à nossa terra do café aqui. Tem bastante gente esperando a gente aí. Muito prazer. Alguns dados sobre a AgriShow aí para vocês saberem. Mais de 200 mil pessoas no evento, 800 expositores, é a maior feira tecnológica do agronegócio da América Latina. As pessoas vêm para cá para fazer negócio, aí eles têm um indicador que é a intenção de negócio que eles têm. Então, qual o volume de negociações que é feito aqui. E a expectativa que eles têm aqui na feira só é de
quase 16 bilhões de volume projetado de negócio. Então, esse é o panorama aqui da feira, a importância. Vocês podem ver aqui as pessoas. O Zema não consegue sair do lugar, não consegue andar. As pessoas estão aí e não conseguem andar. As pessoas param aí. Sabia o que você faz, já fiz. Esse negócio corresponde a 30% do PIB do Brasil. E outro dado interessante para as pessoas saberem, para quem cai de paraquedas assim, mas olha, o negócio representa um terço do PIB brasileiro quase. Emprega 30 milhões de pessoas. Então, tem um dado aí que acho que é 1 a cada 3 pessoas trabalham no agro. Então é o evento que movimenta a economia brasileira. E vamos acompanhar. O pessoal da Havan ainda não chegou, a gente chegou um pouco na frente, então estou na cobertura solitário aqui. Daqui a pouco vem Brunão e os outros câmeras para a gente falar. Mas vamos que vamos, olha o tratorzão aqui, ó. Roda Ficamos para trás aqui, enquanto vocês estão vendo o Hernani falar com o Zema aí, entrar na Grishow. A gente ficou para trás aqui, a gente estava de van. Íamos pegar essa fila de carro, a gente falou, quer saber? Vamos andando. Aí aqui a entrada só do... Aqui eles entraram, então a gente falou que estava junto com eles, já estava avisado. Mas fato é que a gente ia pegar esse trânsito todo, a gente falou, vamos caminhando. Se olhar a fila aí, toda hora tem um prefeito, um governador aí, passou da Lesp também, então deputado estadual. Só a entrada dos oficiais. E nós aqui, vamos nessa. O social media do Zema aqui, ó. Quem tá por trás aí, ó. Quando você chegou no estado Tá trabalhando recentemente. Você tá trabalhando demais. Não tá mole não. Escorregar pra cá. Tá melhorando. Tá melhorando. É o primeiro evento, grande evento público de abrangência nacional que ele vem depois da viralização dos Reels. O que eu achei curioso é que o Zema, ele já estava gerando conteúdo. E tem meses que ele está postando a série, mas a série viralizou só agora. Então isso aí fica até para você que posta e não tem resultado. Continua, que uma hora explode. Foi o que aconteceu com ele aí na série dos Intocáveis. Satisfação toda minha, tô adorando te seguir na rede, viu? E o senhor acha que essa plataforma do senhor aí de ataque ao Supremo e ao Judiciário é suficiente para poder fazer um ponto de inflexão na campanha e o senhor crescendo? Eu estou extremamente tranquilo. Em 2018 eu estava com 1% das intenções de voto. Eu não tenho intenção de atacar ninguém. Eu tenho intenção de mostrar propostas para o Brasil. Nós precisamos de uma reforma profunda no judiciário. E se eles se sentiram ofendidos é porque não estão querendo. Querem que o Supremo continue sendo o Supremo Tribunal de Negócios como ele tem se transformado. Eu tenho atacado muito a gastança do governo também, que tem feito com que as empresas e o brasileiro fique quebrado com essa taxa de juros, e tenho atacado também, de certa maneira, essa impunidade que faz com que criminosos fiquem soltos. Então, se eles se sentiram ofendidos, eu não direcionei nada para ninguém. O que é necessário para ter uma harmonia entre os poderes? Bom, primeiro eu acho que nós precisamos de um líder com credibilidade, não de um líder com um histórico criminoso. Já vasculharam minha vida de todas as formas, até hoje não encontraram nada. Eu acho que no dia que nós tivermos um presidente com um passado que dê a ele autonomia e condição de falar o que ele bem entender, que é o que eu tenho feito, eu acho que você começa a mudar as coisas. Agora nós temos um presidente que tem o rabo preso, que fica se protegendo, fica se resguardando junto a ministros do Supremo, então isso acaba atrapalhando. Eu acho que nós precisamos de ter também um Supremo sem o rabo preso. Hoje eles estão lá tentando fazer o quê? Evitar investigações.
E como governador de Minas, eu fui o governador que mais foi ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, provavelmente o que mais foi ao Ministério Público de Minas Gerais, o que mais foi à Assembleia Legislativa. Eu não tenho medo de conversar, de aproximar de ninguém. Eu tenho medo, sim, é de quem não quer ser investigado e fica tentando calar a boca dos outros no sistema democrático. Governador, quando o senhor fala em candidato com passado criminoso, o senhor se refere também a Flávio Bolsonaro e ao escândalo das rachadinhas ou não? Eu estou me referindo a mim. Quem quiser olhar o meu passado, eu ralei minha vida inteira. Assim que eu aprendi a contar, eu já estava ajudando o meu pai a separar porca, arruela e parafuso, desde os 5 anos de idade. Minha vida foi pagar impostos, ser fiscalizado, por isso que eu sou tão indignado assim. Agora, não estou preocupado com outros candidatos, né? E vejo que nós temos Polícia Federal, que nós temos instituições aí para investigar. A gente está no evento agro, a gente vive um momento aí de crise no setor, inadimplência, o pessoal tem falado muito sobre alta nas taxas dos juros. Quais são as suas propostas econômicas para esse tipo de setor? Hoje, o brasileiro, a pessoa física, o brasileiro, a empresa, a pessoa jurídica, nós estamos tendo níveis recordes de inadimplência, de quebradeira, devido a essa taxa de juros. 15% é a taxa de juros oficial. Qualquer um que vá ao banco, se for uma grande empresa, vai pagar 20%. Se for uma empresa menor, é 25%, 30%. E isso torna inviável qualquer negócio. E está quebrando hoje quem acreditou no Brasil. Quem comprou caminhões novos alguns anos atrás e está pagando, quem comprou equipamentos novos, quem investiu na sua propriedade rural. Então é muito triste você ver as pessoas que acreditaram no Brasil melhor estarem quebrando. Esse governo privilegia quem? Ele fala que não, que ele é o pai dos pobres, mas ele é o pai dos bilionários. Porque quem tem milhões e milhões aplicados, é que está ganhando dinheiro sem trabalhar. Esse sim está na maior vida boa. Pode ficar sem trabalhar, que no mínimo 15% o dinheiro dele está rendendo. Agora, quem financia um bem para trabalhar, quem financia um bem para melhorar a vida da sua família, comprou lá uma geladeira nova, qualquer coisa, está sendo penalizado. E eu vou atacar a gastança. Na hora que atacar a gastança, como já teve o teto de gastos lá em 2016, 2017, a taxa de juros cai pela metade em 6, 12 meses. E isso dá um alívio gigantesco para quem tem dívida, para quem quer investir. Muitos projetos que hoje não ficam de pé, ficarão de pé na hora que a taxa de juros cair. E o que nós temos hoje é um presidente perdulário. Inclusive, na viagem dele à Alemanha, 2 dias de hotel e ele comitiva R$800 mil. Estava aqui hospedado agora no Monreal, em Ribeirão Preto. Eu acho que esses 800 mil daria para mim ficar o resto da vida aqui no Monreal, entendeu? Então, eu tenho zelo pelo recurso. Como governador de Minas, foi a mesma coisa. Em vez de ir e voltar ao trabalho de helicóptero, eu ia e voltava de carro. Em vez de morar em palácio, morei na casa que eu aluguei. Então, acho que nós precisamos ter também pessoas no setor público que estão lá para servir e não para poder fazer uso e estar vivendo aí como faraó e imperador. Obrigado, viu, gente? Nós temos que continuar nossas agendas. Valeu. Obrigado aí. Nós vamos aqui? Presidente. Três presidentes, Ao vivo aqui, o que aconteceu? O Tarcísio chamou ele para ir no auditório. Nós vamos ter que correr para acompanhar. Ele está no carrinho, nós vamos andando aqui com ele. Agenda com o governador, que eu falei. Tudo pode acontecer no evento de 24 horas. É isso aí, ó. Vocês estão achando que é brincadeira? Não é brincadeira, não. É ao vivo, 24 horas. Deu pra suar aí, Paulinho, ó. Tá em dia, depois qualquer coisa a gente troca a camisa. O Zema é muito tranquilo, o cara é muito linear assim no trato. A pessoa, vamos tirar uma foto? Ele, vamos caminhando aqui então. Ele é muito, parece aquela pessoa disciplinada, parece aquele cara linear assim.
bem interessante o comportamento. Pessoal, calma, devagar. Pessoal, calma, gente. Peraí. Coletiva No pacote de investimentos do governo do estado. Aquele cara trabalha no governo do estado de São Paulo, está organizando o evento. Ele chegou para a menina que trabalha com o Zema e falou: ó, eu preciso saber se o Zema vai ficar aqui ou não, se a gente prevê lugar para ele lá no palco, etc. Aí ela falou: o governador Tarcísio me ligou e falou para ele vir. Eu não sei. E é isso que acontece, ao vivo aí. Visitante ilustre Josefino Tarcísio vai chegar. Nosso secretário Tarcísio vai chegar aí. Junto aí com o Adilson Arrudo. Pegando aqui, tá gravando interno. Tarcísio, como é que vai? Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, você não foi em Uberaba, mas eu vim aqui, mas seu secretário foi lá. Não, vim aí só te dar um abraço. O Geraldo foi lá em Uberaba, né? Exposição, Foi, essa grande encontrei feira com nossa ele lá. aí. E vim te perguntar se o Novo tá te dando o apoio devido lá em São Paulo. Tá me dando o apoio devido. Tá, se não tiver, você me fala que eu vou puxar a orelha deles lá. Já fizeram caricatura sua, boneco seu? Você foi da Revide Jornalista, quem fez ou não? Eu também não dei, não. Parece que a carapuça serviu lá em Brasília. Quando você está na vida pública, você está sujeito Tô a isso, sujeito né? a isso, Então, não é? Eu, na verdade, eu me divirto com isso. Eu também, mas lá eles não divertem, não. Lá eles querem que a gente fique aqui como se fosse um bonequinho deles. De joelhos. De joelhos, exato. Acho que a gente tem que exaltar sempre a liberdade de expressão, né? Que é uma coisa super importante. Sátira política faz parte desse cenário de liberdade de expressão. Melhora o debate, mostra o que está errado. Eu acho que todo mundo está sujeito à crítica. A gente que está na vida pública é criticado o tempo todo. Né? A gente é criticado todos os dias. E tem muita crítica que você para, ouve, puxa, isso aqui faz sentido, isso aqui é uma oportunidade de melhoria que eu tenho. Eu acho que é por aí. Quer calar a boca quem tem o que temer só. Tudo de bom, Tarcísio. É um prazer. Grande abraço. Você faça uma grande visita à feira aí. Feira de um setor que você conhece bem, que você prestigia, que você valoriza, que é o setor do agronegócio. Né? O nosso produtor merece respeito, que é o que não está acontecendo hoje com o governo federal. O governo federal não está tratando o produtor rural com respeito. Vai lá, Tarcísio. Muito bem-vindo aqui, nesse estado aqui que te Você acolhe entendeu aí, tudo que eu falei abertos. agora ou eu tô falando outra língua? Não, pra mim, eu quero dizer que esse mineirês, ele é sonoro e ele é simpático, é uma coisa boa, uma coisa bonita de ouvir. Tudo de bom, Tarcísio. Vamos jogar um basquete. Vamos jogar. Se quiser convidar a gente para tomar um cafezinho com pão de queijo, Tá bom. mineiro. Tá bem-vindo. Tudo de bom. Aliás, Grande abraço. o que eu vejo é que o governador fazia o próprio café, né? Ia lá. Vamos tirar uma foto aqui mais tarde. Fala com. Prazer revê-lo. Obrigado, viu? Nós vamos por Obrigado. aqui? Obrigado. Tudo bem? Tá bom. Depois de ter passado perrengue, né? Já gravei ali fora. Agora o Zé tá ali no carrinho. Encontrou o Tarcísio. Falaram ali, a gente conseguiu captar tudo. Vocês ouviram aí a conversa deles rapidinho. E agora estamos seguindo eles aqui, ó, porque eles estão lá no carrinho. Olha o carrinho, tá? Dá pra ir? Vem cá. Não, vai os meninos que estão com câmera, que é melhor. Eu vou correndo, tranquilo. Eu falo que o mais difícil foi o que eu fiz em 2018, que foi sair do zero para alguma coisa politicamente. Agora, sair de alguma coisa para outra maior, a proporção não é tão grande assim. Tenho. Ah, vou comer um. Não podia faltar? Lá de Minas. Pão de queijo quentinho, viu? Isso aqui, ó. Todo mundo aí com a mão. Zema para presidente. Nós estamos aqui no stand da New Holland.
uma das mais tradicionais montadoras aí, empresas de trator. Evento muito cheio, muito quente em Ribeirão. Pessoal do agronegócio mesmo, muita gente assim interessada em acompanhar, ver, tirar foto com o Zema. O Zema não é aquele cara carismático, ele não é político por essência, não fica abraçando os outros, fazendo questão, não é, muito diferente. O cara não é político, ele não é político. Eu vou falar isso com ele depois, nós vamos falar isso com ele. Ele não é político, ele não é o cara que fica fazendo graça, não é. Fica mais só atendendo as pessoas. Pedrão, fala do agro aí pra turma. O que você viu de legal, interessante? Cara, tava vendo, quase 200 mil pessoas passaram na feira aqui ano passado. Ela tem aumentado cada vez mais. Mais de 14 bilhões movimentados aqui em negócios, em parcerias. Assim, você vê máquina que você nem imaginava que existia. Tem toda a parte concessionária de carros. Ontem já vi que eles tentam bater recordes de quem vende mais caminhonete, por exemplo. Tem máquinas bem antigas também, a parte histórica. Vale a pena conhecer. Pedrão, e tem muito gringo que vem por causa do tecnologia aqui, Brasil. Eu ouvi chinês, eu vi inglês, eu vi espanhol. O pessoal do mundo inteiro falando aqui. E é umas morenas bonitas. Você viu ou tá cedo ainda? Ah, tá cedo. Ó, estamos recebendo a galera da TNews aqui, ó. Quem não sabe, a galera da TNews está aqui no auxílio. O homem hoje está de agro, né? Tá chapéu. É isso aí. Um abraço para todo mundo. Nosso jornal tá aí com vocês todos os dias, 6 e 6 da manhã. No e-mail, no WhatsApp. No e-mail, no WhatsApp, no podcast. Em breve, TNews Agro para todo mundo. E mandando uma corrida e um triatlo no final de semana. Ele conhece mesmo. Que é isso? Eu achei que ele conhece. É só falar que ele não consegue nem ir no banheiro. Ele saiu, o almoço é aqui. Aí ele perguntou se aqui dentro tinha banheiro, a mulher falou que não. Aí lá ali fora tem. Aí ele foi e ficou 20 minutos para conseguir chegar no banheiro. Vamos lá. Com licença. Toda. Vamos nessa. Eu peguei um cafezinho ali. Ô, muito grato. Já tem um tempinho que eu peguei, então talvez não vai estar tão quente. Fazer a agenda agora. Estrada. Estrada agora, já vamos pegar. Direto para Campinas já, não é isso, Andrade? Fechou, Campinas. O senhor é formado em administração pela GV. Exato. Uhum. Então esse caminho Araxá, Franca, Ribeirão, Americana, Limeira, Campinas, São Paulo, eu passei a vida inteira aí, sim. E a família do senhor ficou lá? Tá toda lá em Araxá. Tá. Meus pais... Seu bisavô é de lá, a origem é de lá. Não, meu bisavô veio da Itália, aqui para Cravinhos, ao lado. Ele nasceu na Itália, chegou aqui quase criança ainda, para trabalhar na enxada, em Cravinhos, substituindo mão de obra escrava. Aí ele viu que ali não tinha muita perspectiva, não tinha futuro, que o que ganhava no final do mês não estava dando para pagar nem a conta de mantimentos no armazém. Aí ele veio para Ribeirão para ser motorista. Foi motorista aí de um médico naquela época em que pouquíssimas pessoas tinham carro, 1910, 1915. E ele só foi para Araxá porque ficou doente. E o tratamento de malária eram lá nas águas medicinais. Uma parte da família ficou aqui em Ribeirão. E ele foi para lá. O meu avô nasceu aqui, em Ribeirão Preto. Entendi. Ele foi criancinha lá para Araxá. Não sabia que tinha essa ligação, não. Então, parte da minha família ficou aqui, foi inclusive enterrada aqui em Ribeirão. E a outra parte em Araxá. Mas aí o seu bisavô começa a empresa?
Ou foi o seu avô? Meu bisavô que começou. Bisavô começou. E ele começou. 1923. 103 anos. 103 anos. E aí o seu avô tocou? Meu avô tocou pouco tempo, porque ele morreu com 43 anos. Morreu muito novo. Ele morreu muito antes do meu bisavô. Meu bisavô foi morrer 30, 40 anos depois do... Morreu num acidente aéreo, um dos raros acidentes na ponte aérea. Caiu lá em Ubatuba. Tinha mais gente, ele piloto? Ou... Sobreviveram 4 pessoas. Dos 4 sobreviventes, a minha avó e a minha tia. Que coisa, hein? Coisa raríssima, né? Em acidente aéreo. Essa minha tia é viva ainda, está com 75, 76 anos, mais ou menos. É viva ainda. Minha avó faleceu tem uns 15 anos. Então foi uma tragédia para a família. Meu pai era quase criança, 14 anos. E briga de família depois da morte dele. Ele que estava à frente da empresa. Seu pai tinha... Só irmãs, meu pai, mas foi mais os tios. Os casados com as... os tios do meu pai é que desentenderam lá, ninguém conhecia muito do negócio. E o meu pai, quando assumiu a empresa, já estava praticamente falida mesmo. Uma empresa que tinha 10 funcionários. Concessionária. Concessionária, com 10 funcionários. Mas ele assumiu nessa idade? Não, dos 14 aos 20, ele ajudou os tios dele. Foi aprendendo? Foi aprendendo e vendo que os tios só estavam fazendo coisa errada. E com 20 anos, os tios viram que o barco ia afundar, saíram e ele ficou lá sozinho. E aí ele deu conta de levar o barco para cima de novo, porque estava praticamente a empresa teve para ser vendida para um fazendeiro e só não foi vendida porque o meu bisavô, o que fundou a empresa, esse que eu estava comentando, na hora que levaram ao contrato para assinar de venda da empresa, ele deu um soco na mesa e falou que não ia vender nada não. Já estava idoso, nem estava dando notícia, mas ele era daqueles italianos bem sangue quente. Caso contrário, teria sido muito diferente. Teria sido bem diferente. E aí ele falou, não, vamos vender. Seu pai foi tocando. E aí meu pai tocou. Ele tinha um apreço muito grande pelo meu pai, que era o neto. Era o neto mais velho. E os outros eram tios, eram genros dele, casado com filhas como se fosse dele. Filho. E aí ele abonou meu pai na decisão, que o meu pai queria continuar. Viu que o negócio era mal administrado. E aí os tios saíram do negócio, meu pai ficou sozinho e foi tocando e conseguiu dar a volta por cima lá. Maravilha. E você tem irmãos, irmãs? Eu tenho um irmão 1 ano mais novo do que eu, é uma dupla caipira, Romeu e Romero. Romeu e Romero. E tenho uma irmã 12 anos mais nova. Temporona, Luciana. O meu irmão também fez a mesma trajetória minha. Aliás, não foi só ele. Todos os meus filhos e todos os meus sobrinhos vieram estudar em Ribeirão Preto e depois fazer faculdade em São Paulo. Todos. Que bacana. São quantos filhos, Romeu? Eu tenho 2. Uma filha de 32 anos e um filho de 30. E você tem quantos anos? Eu tenho 61. 61. E os meus 2 filhos, quando eu fui me candidatar, e principalmente depois que eu fui eleito, eles mudaram o nome. Tiraram o Zema. Eles não querem associação, não querem depender de nada, que é até o contrário do que geralmente acontece. Não é isso? Exatamente. Né? É bem diferente. Reservado, eu nunca
Se eu encontrar na rua, eu não sei quem é. E eles Instagram, nunca querem vi. fazer a carreira deles, não querem depender de sobrenome, de família, de pai, não. Que foi o que você fez também, né? Foi o que eu fiz também, exato. Não poderia ter sido um herdeiro. O seu pai cresceu muito a empresa, pelo que eu entendi, a leitura, ele cresceu bem. Você já cresceu bem de vida, mas você podia ter escolhido não... O meu caso, você não escutou lá, ele queria que eu fosse, eu te contei, trabalhar com ele nas concessionárias. Não. Não? Ah, não, sim, que aí você falou assim, não quero, ele te emprestou um dinheiro e você abriu as lojas. E as lojas hoje representam 80%, 90% da empresa. Então o negócio... Sua aposta foi muito boa. A aposta minha foi boa. E seu pai é vivo? Mas ele nem me reconhece mais. Está com Alzheimer, não está bem, sabe? Está praticamente... não conversa mais. Até 3, 4 meses atrás ele ainda estava falando alguma coisa. Está num estágio bem avançado já. Mas a minha mãe está bem. Mas aproveitou muito ele também, era um professor. Foi. Eu devo muita coisa a ele. São parecidos de jeitos? Não. Eu falo que ele e o meu irmão são mais semelhantes, sabe? Ele e o meu irmão são mais organizados, mais calados. Eu sou o mais falante, não é possível, não é possível. Eu estava comentando, pessoal, eu te achei bem uma reservada assim. Não, então, porque você não conhece meu pai e meu irmão, Que isso. Eu achei que você era o menos falante da família. Eu sou disciplinado, não é que eu sou desorganizado não, mas o meu pai e o meu irmão são daqueles assim que a mesa deles não fica uma caneta torta, você tá entendendo? A minha caneta, o papel fica meio desencontrado, o deles não. Tudo na régua. O deles é bem mais... Os dois gostam muito de mecânica, coisa que eu nunca me interessei muito. Cabeça de... Meu irmão gosta de carro antigo, de moto. Eu gostei muito, sempre foi mais de ler, entendeu? Estudioso? Gosto, eu sou curioso, mais do que estudioso. Agora quem é curioso está sempre lendo também. Sim, não é? Sim. O que você leu ultimamente, assim, num livro bom? Eu li muita coisa boa. É tanto livro que eu já li que às vezes os outros me perguntam, né, que livro bom que você leu. Fica difícil, mas os do Jack Welch eu li todos, do Sam Walton na mesma coisa. Made in America, muito bom. Made in America. Que é o seu ramo, né? Aquele livro é espetacular. Mas não sei se você sabe, eu já li também que esse outro é mais antigo, Made in Japan. Made in Japan, não. Do Akio Morita, que foi o fundador da Sony. Isso também não conheço, muito bom. Foi por isso que tem o Made in America. Porque antes teve o Made in Japan. Made in Japan. Esse eu não conhecia, não. Você não sabia, não. O Akio Morita foi o homem que inventou o Walkman. O Walkman você não... eu cheguei... Você é da época do Walk Disc já, não é isso? Não, meu Walk Discman. Você colocava o CD e ele girava. Não, eu sou da época da fita cassete, que era o Walkman. Eu peguei fita cassete no DVD, fita cassete antes do DVD, mas era na grandona. Não, a fita que eu falo era que colocava aqui. Pequenininha. Como é que é? É fita cassete também ou não? Fita cassete. A de TV é cassete também? Também. Então, as duas são fitas cassete? Isso. A de carro, de escutar música, e a de ver filme na TV, de videolocadora. Tem muito livro bom, e eu li muito livro de gestão. Gestão, né? De política mesmo, eu comecei a ler depois que eu me tornei candidato de organização do Estado. Sim. Que eu não acompanhava muito, não me interessava muito, entendeu? Mas depois que eu me tornei candidato, eu até contratei, partido. Tem um advogado muito bom lá em Belo Horizonte, o Arthur Guerra. Ele me deu aulas de como é que é estruturado o setor. Eu fui aluno do Arthur Guerra. Foi? Professor Arthur Guerra na Milton Campos. Fui aluno dele. Então você conhece o próprio. Muito bom. Ele é... Fora de série. Um abraço, professor Arthur Guerra. O senhor não deve lembrar de mim, mas eu era um bom aluno também, mas... Então eu fui um aluno particular, tive essa honra. Foi.
toda semana, 2, 3 horas, eu me Que maravilha. isolava lá com ele para ele me passar os fundamentos do Estado. Direito constitucional. Ele é. Isso. Ele é muito fora da curva. E aí começou essa jornada na política. Foi interessante. O senhor falou hoje, eu lembrei. Não tinha nem no governo de Minas, você não estava nem nas pesquisas. Não, eu era assim, era considerado um zero à esquerda. Um zero à esquerda, sabe? E foi assim até o primeiro turno. Não. Aí quando eu ganhei no primeiro turno, você precisa de ver que alvoroço que foi por parte do PSDB. Que era quem apoiava o Anastasia, que Isso. sumiu depois. Aí eles mandaram 40 pessoas lá na minha cidade para tentar fazer com ex-namorada, ex-funcionário, vasculharam a minha vida lá, não encontraram nada, inventaram algumas coisas. Inventaram, foi. Mas não pegou também não, aquilo que eles inventaram. O meu tempo, meu histórico lá de empresário de varejo deve ter contribuído, porque só em Minas Gerais são mais de 300 cidades que tem lojas. E querendo ou não, o nome já era nessas cidades um pouco conhecido. A marca é conhecida, eu lembro, a estrela e o Z, a estrela, não sei se é assim ainda, mas eu me lembro dessa azul, azul, amarelo e preto. A gente vê muito, quem mora em Minas e cidades pequenas, né? Foi onde a estratégia foi essa, né? Foi. Vocês atacavam cidades menores. E eu tive muito, durante a minha campanha, pré-campanha de 2018, acesso às associações comerciais, a várias rádios também, porque a empresa participava, né? Era associada da associação, anunciava em rádio. Sim. E eu fui a mais de 200 cidades de carro, 70 mil quilômetros, de janeiro até setembro. Janeiro a setembro. E agora está repetindo isso? E agora estamos rodando de novo, bastante. Então você rodar também ajuda. Eu sei que rodar o Brasil de carro é impossível. É mais difícil, é impossível. Mas lá em 2018... foi determinante. Nós saímos de 1%, depois para 2%, depois para 3%, depois para 4%. Mas naquela época não tinha rede social igual agora, né? Então era mais desafiador. Hoje é mais forte. Naquela época já tinha. Eu lembro que à medida que a campanha avançou, eu fui crescendo também. E se não fosse rede social, não teria sido eleito também não, porque antes quem mandava na política, juntamente com os intocáveis do passado, que existiam, né? Não é de hoje que o Brasil tem intocáveis, era eles e os grandes jornais, as grandes mídias, né? Sim. Lá em Minas Gerais tinha algumas mídias que sempre estiveram junto com o PSDB lá, recebiam milhões e milhões e só falavam bem de quem estava governando, e aquilo se perpetuava. Se tinha alguma oposição, aquela oposição era meio que desfeita na grande mídia, que mandava e desmandava, porque ele tinha internet. Né? Eu sou de uma época em que se eu quisesse me formar, eu tinha de ler a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas, Valor Econômico, a Veja, a Exame na área de negócios. Eu acompanhei de camarote de perto o impeachment do Collor. Era no jornal e na Veja. Não tinha... Não tinha acesso à informação desse jeito. Não tinha igual hoje. Então, era muito difícil. Alguém que estava ali à frente da grande mídia podia estar distorcendo com a maior facilidade as coisas para o bem ou para o mal. O nosso, você já viu como é que é aquilo? Esse aqui, ó, é o jornal que chega todo dia, ó, por e-mail, chama The News. Sim. Então aí tem as principais informações, feito para a pessoa ler em 5 minutos. Sei. Então aí primeiro a notícia de Brasil, falando aqui, ele está falando
enfedamento para assinante, mas é gratuito. É gratuito. Então a gente tem, aí explicando. O assinante recebe antes. O assinante recebe, não. Todo mundo recebe 6 horas da manhã. Ah, tá. Então chega no e-mail para a pessoa não precisar ter que abrir todos os portais e a gente faz uma curadoria. Então aqui a gente falou, ó, o principal assunto do dia hoje é que a turma está com 21% do orçamento dos brasileiros já está por conta de... É o que sobra para poder lazer, viagem, etc. Resta comprometido. Resta comprometido. Muito bom. 30%, cerca de 30% de toda a renda mensal do brasileiro é destinada apenas para honrar o principal e os juros de dívida. 49% das famílias está endividado. E aí a gente dá um resumo. King Charles em Washington, aí vem os anúncios, né? A gente ganha dinheiro vendendo patrocínio, mas nada de governo, é sempre privado, nem de partido. Aí aqui falando que a China proibiu a compra da Manus, né? 2 bilhões o Facebook ia comprar, proibiram. É um fornecedor de desenvolvedor de inteligência artificial. E foi proibido. Foi proibido, o Xi Jinping não deixou. E aqui peptídeo, né? Que é um negócio que está na moda nos Estados Unidos. Eu tomo também. Você toma peptídeo? Tomo. Mas não injetável. Não, por causa das articulações. Sim. É em pó. Esse pode. O ortopedista me recomendou aí. Tem o condromalácia patelar. Aí tem que então tomar. Acaba ajudando. Que bom. E aqui a gente fez uma coisa que nenhum outro jornal tem, chama termômetro da imparcialidade. Toda edição a pessoa pode votar. Ela vem aqui e vota. Ó, eu achei que o jornal foi parcial para a direita ou parcial para a esquerda. Então se você puxar o saco para alguém aí, vão... aí a nota cai. E aí a gente deixa os comentários. Então tem um aqui, ó, comentário da direita, o cara. A edição de hoje trouxe a notícia sobre o falso ataque de Trump pela metade, prova discurso de direita. Me inscrevi recentemente, já vou cancelar a assinatura. E a gente abre para todo mundo. Sim. E aí esse é o nosso quanto tempo negócio. Já? São 6 anos. Começamos na pandemia. Então, novo. Você tem 4 milhões de assinantes. Sou um dos fundadores. E sou CEO e fundador. E aí 4 milhões de assinantes? Que isso? Então muita. Parabéns. Graças a Deus. Você é um dos mais populares aí, então. Eu não acompanho muito essa mídia aí. Digital nós somos a maior da América Latina hoje. E hoje assim, né? A sua equipe fica centralizada aonde? São Paulo e Belo Horizonte. A gente tem 52 pessoas, são 30 em São Paulo, 15 em Belo Horizonte e as outras remotas. Então tem gente em Portugal, também Estados Unidos, mas todo mundo trabalha remoto. Começou remoto, né? Então a gente começou remoto, mas a gente tem uma sede na Faria Lima em São Paulo, tem um estúdio lá, e aí a gente começou o projeto de vídeo agora. Nosso podcast de notícia é o mais escutado do Brasil. Passou a Folha de São Paulo, passou o Café da Manhã da Folha e o Assunto do G1. E aí todo dia a gente entrega as notícias para as pessoas. E aí a gente está fazendo essa série com todos os candidatos. E como é que seu pai fez essa divisão, por exemplo? O Romeu vai ficar com... E o Romulo? Não, Romero. Romero. Não teve essa divisão, não. A questão é que o meu pai gostava muito, como eu te falei, da área de concessionária e também de postos. Sim. E eu fui atuar na área de varejo que ele não gostava, sabe? Ele nunca gostou de varejo, não. Quando eu fui atuar, eu lembro bem, tem umas coisas que você não guarda, mas deveria ter guardado. Ele pegou uma folha lá para me mostrar que eu precisava vender tipo 50 refrigeradores, geladeiras, para ganhar aquilo que ele tinha de resultado vendendo um Chevette. Entendeu? E falava, ó, vender um Chevette é muito mais fácil que vender 50 geladeiras, né? Mas eu falei com ele, concordo. E naquela época só tinha 4. Você é mais novo, você não vai lembrar, mas só tinha 4 montadoras no Brasil. Fiat, Ford, Chevrolet, GM e Ford, exatamente. Então era um mercado bem fechado, com pouca concorrência, as margens muito mais gordas. E ele estava certo para aquela época, só que depois tudo foi mudando também. E de onde veio a ideia do varejo? Você viu lá fora, não? Não,
sempre estava acompanhando os negócios da empresa, que o meu pai colocou concessionária, posto de gasolina em Uberaba, em Ibiá, em Pratinha, tinha vários postos de gasolina. E eu estava sempre acompanhando. E aí eu vi que as lojas de eletrodoméstico nessas cidades aí não eram... só vendia no cheque pré-datado em 3 vezes. Quem que tinha conta em banco em 1990? Pouquíssima gente. Então era um público que era totalmente desconsiderado, entende? E aí nós já chegamos vendendo com carnê, que a empresa tinha condição de ter financiamento próprio. E só nisso você já tinha uma vantagem muito grande com relação aos concorrentes locais. Mais acesso. Que mantinham, às vezes, até a luz apagada para economizar também. Ficava aquela loja parecendo uma caverna. Não treinava funcionário, não tinha uma exposição bem feita. Sim. E aí a gente chegou com uma vantagem competitiva, tanto comercial quanto de atendimento, de mix de produto, e crescemos nessa onda aí. Teve ano que nós abrimos 50 lojas, pra você ter ideia. É muita coisa. Uma por semana. Era uma linha de montagem de loja. Poxa vida, isso é muita coisa. É muita coisa, gerenciar estoque disso tudo, e contratar funcionário, e treinar time, e ver se está... Fazer a logística disso. Depende. E na época não tinha sistema, né? Ou já tinha? Era muito mais difícil, tudo muito caro, muito primitivo. Hoje está tudo muito mais fácil. Tá? No livro do Sam Walton, ele fala que foi um dos primeiros a apostar em sistema. Foi. Made in America lá. Por exemplo, e durante o governo, assim, onde você buscava inspiração? Foi um processo muito de tocar igual toca empresa? É parecido, não é? Como é que é essa questão da gestão? Porque não tinha isso, não tem escola para político. Para empresário tem. Eu falo que eu tive a felicidade de ter sido eleito sem aprovação de político, sem coligação política, rabo preso, sem ter rabo preso com ninguém. Exato. Porque muitas vezes alguém é eleito e já deixa boa parte do governo loteado. Você sabe disso, não é? Se eu ganhei a eleição, a secretaria A é sua, a B é sua, a C é de não sei quem. Então, eu pude montar um secretariado excepcional desde o início do meu governo, que foi gente que veio selecionada mesmo. Chegamos a contratar empresa de headhunter para poder selecionar o secretariado. Foi. Processo seletivo assim. Processo seletivo. Que bacana. E tinha muita gente querendo contribuir. Gente que tinha uma bagagem muito boa, mas viu a situação que Minas estava e veio praticamente como voluntário mesmo. Não, eu vou ajudar aqui. E gente boa, você sabe que é determinante para fazer melhorias. Com certeza. Né? E no passado, como era geralmente indicação política, você não tinha gente boa, não. Porque o partido quer dar o cargo lá, não é para quem é competente, é para quem perdeu a eleição, é um prêmio de consolo, prêmio de consolação. É para quem é um deputado que quer dar visibilidade, quer ser mais bem votado, né? Esse tipo de coisa aí. Levou alguém da empresa? Ninguém da empresa, ninguém de Araxá, ninguém da família. O estado tem 300 mil funcionários, não tem? O estado de Minas tem 300 mil funcionários? Ativos e 300 mil aposentados e pensionistas e na reserva. A folha de pagamento no total são 600 mil pessoas. Isso dá quanto quantos 5 bilhões, 5 bilhões por mês. 5 e bilhões. Quanto que Minas arrecada, assim, para ter uma ideia? A folha de pagamento está representando metade, 49%. É o dobro. Cada 10 bi tem que gastar 5 bi com se desses 5, 52,5 é só de aposentado e reservista. Isso não tem jeito de resolver, né? Não.
Você consegue resolver a longo prazo, igual aconteceu na minha gestão, porque quando eu assumi, a folha representava 67%. Opa! Então nós reduzimos para 49%. Entendeu? O que você faz aí? Você tem de fazer a economia do Estado crescer e não deixar ter abuso nos reajustes, como tinha no passado. Tinha muito populismo, né? Chegava numa época de eleição, dava lá um percentual que o Estado não tinha condição de arcar com ele. O cara reajustava o salário para ganhar voto. Para ganhar voto, e depois começou a atrasar. Aí estoura a bomba. Tanto é que estourou, né? A folha ficou atrasada. Nós reduzimos quase 50 mil cargos na administração do Estado, nas estatais e autarquias. 50 mil é muita coisa. Muita coisa. Muito. Tem um contingente de 300 é insignificante. Teve contratos que foram renovados por menos de 10% do valor, para você ter ideia. Vamos dizer que você tem um contrato de manutenção de um prédio, você paga 10 milhões por ano. Na hora que você foi renovar, caiu para 800 mil. Uai. Pra você ver. Mas como? Eu tinha rolo. Colocavam coisas desnecessárias, acessórias, que não precisavam ser cumpridas, porque ninguém ia tentar para aquilo, mas que no escopo do contrato constava e significava custo a princípio. Vamos dizer que eu tenho que fazer um contrato e limpar o seu carro. Só que você é um sujeito extremamente zeloso, então você quer que quando eu limpo o seu carro, que eu desmonto os bancos, o painel, e tiro tudo quanto é pó. Você põe isso no contrato. Beleza. Então é uma limpeza que fica caríssima. Sim. Né? Eu vou te cobrar 10 mil por mês para desmontar e montar o seu carro e limpar. Só que isso era só para inglês ver. Porque só dava a limpeza comum. Normal. Mas no contrato punha para espantar os outros, para justificar. Mais ou menos por aí, sabe? Ficar o custo alto. Aí eu faço a faxina normal no seu carro, cobro 10 mil por mês, mas se fosse a faxina que todo mundo faz e aqui realmente foi executada, seria R$1.000 por mês só. Entende? Que ninguém vai desmontar painel, isso não faz diferença. Mas no contrato constava coisas assim surreais, até para impedir. Porque aí falava, quem vai participar dessa concorrência precisa ter o equipamento tal para retirar o painel do carro. Você está entendendo? Né? Aí ninguém tinha. Só uma empresa específica que era aqui. Que às vezes nem tinha, mas ela que entrava. Porque com os outros eles iam conferir. Aquela ali já era carta marcada já. Então era coisa feita nesse nível aí. As pessoas que criticam a sua gestão, Zé, geralmente é por quê? Acho que faz parte do jogo político. Não, mas assim, ele quer pegar em qual calcanhar? Tem um calcanhar de Aquiles ali? Tem alguma coisa que você falou? Isso que eu não fiz tão bem, acho que se eu olhasse para trás como gestor eu teria... Muito na linha de alguns sindicatos, né, que falam os professores não foram valorizados. É coisa desse tipo, você entendeu? A dívida de Minas aumentou. Mas espera aí. Antes o Estado tinha déficit de 11 bi por ano, como eu te falei, até 2018. Em 2024, superávit de 4. Antes a dívida estava explodindo, aumentando exponencialmente. Durante a minha gestão, a dívida aumentou nominalmente. Significa, para quem não... Significa que a capacidade de pagamento hoje é muito maior. É igual você, há 10 anos atrás, você devia 8 salários que você ganhava. Hoje você está devendo 6 salários. Já melhorou. A sua capacidade de pagar melhorou. Então, e além disso, como o Estado passou a ser superavitário, ele passou a ter condições de pagar, porque antes não pagava, entendeu? Era só aumentava a dívida porque você tinha mais dívida todo ano. E tem ainda a questão dos juros que é cobrado ser altíssimo. Vamos pegar empréstimo da casa própria.
Sim. Às vezes você está pagando uma prestação de R$1.000 por mês da casa própria e o seu saldo devedor aumenta. Porque a casa própria, o valor financiado é 300 mil e o juro é de 1% ao mês. O que vai acontecer? Você pagou 1.000, os juros era 3 mil, a dívida aumentou 2 mil, concorda? Sim, sim. Né? 300 mais 1%, 3 mil. Você pagou 1, sua dívida aumentou. Mas aumentando mesmo. Apesar de você estar pagando, a dívida está aumentando, mas ela está sendo quitada. Sim. Então, eles falam... O buraco era muito grande. O buraco era muito grande. E nós ainda quitamos as dívidas com funcionário público, que tinha salário em aberto, 13º em aberto, férias, prêmio em aberto. Pagamos todas as dívidas com fornecedores, com prefeitura, só isso aí deu 30 bi. Minas era um estado de emigrantes, muito mineiro que ia para fora. E o caso? Para São Paulo, para o Rio, para o Nordeste, para o Centro-Oeste. Durante o meu governo mudou o fluxo, passou a ser um estado de imigrantes, atraindo gente. E as pessoas vão ter oportunidade, concorda? Sim, 100%. Ninguém vai para ser derrotado, você só sai para melhorar, você só muda para melhorar. A Venezuela atrai ou manda gente para fora? Manda gente para fora. Não é? Os Estados Unidos... Eu só fui para São Paulo porque eu imaginei que eu fosse ter mais propulsão financeira lá. Então aconteceu essa inversão e teve a inversão também na exportação. Pela primeira vez, aconteceu em 24 e 25, o agro superou a mineração. Ah, é? Isso eu não sabia. Você não viu, não? Não superou. Olha só. E vai continuar distanciando. Vai continuar, porque a mineração cresce de forma lenta. E o agro tem crescido aí 15% ao ano, sabe? Então vai ter deve só abrir a boca do jacaré. Qual a matemática Brasil hoje das eleições, na sua visão? Sei que já mudou um pouco desde o início da candidatura, mas... eu falo assim, que você tem de atacar o maior problema, que é a gastança. Números redondos hoje. Se não for isso, é aproximadamente. Nós temos uma dívida pública aí de 8 trilhões, 10 trilhões, por aí que deve estar. Essa dívida pública custa 15% ao ano. Ela está custando 1 trilhão e 200 a 1 trilhão e 500 bilhões por ano, por causa dos juros altos, 15%. Na hora que você tiver um governo responsável, que não gaste mais do que arrecada, você já reduz essa despesa pela metade, e ela é a maior despesa. Vamos dizer que ela caia de 1 trilhão e 200 bi para 600. Você consegue fazer isso rapidamente. É só você falar: eu terei responsabilidade fiscal. Eu estou aqui fazendo uma reforma administrativa, eu estou fazendo uma reforma da Previdência, eu estou fazendo aqui uma revisão nos auxílios sociais. Igual eu falei, tem muito marmanjão, tem muita gente que precisa e vai continuar recebendo, e às vezes até melhor para quem tem filho e não consegue trabalhar, que é uma necessidade, sim. Mas tem muito homão aí, marmanjão de 20, 30 anos, jogando videogame, assistindo Netflix, fazendo um bico e que não quer ter um trabalho formal. Te respondendo, na hora que você acaba com a gastança, os juros caem, a despesa cai, as pessoas voltam a economia começa a crescer mais, as indústrias ficam mais modernas, mais competitivas, mais produtivas. Quem tem dívida fica aliviado, só vai achar ruim os bilionários que têm dinheiro aplicado. Que é hoje, o cara não tem estímulo nenhum hoje para investir, porque ele tem uma taxa de retorno 15% ao ano, sem correr risco. Ele vai investir para quê? Vai contratar mais para quê? Na prática é isso aí, pessoal. Assim, tentando mostrar de um jeito simples, do jeito que tá, o cara que tem dinheiro, ele deixa o dinheiro parado, porque o dinheiro tá
trabalhando para ele ali. Quantos por cento dos brasileiros compram celular, moto, carro, casa financiado? Quantos? 80%. 80%. Você concorda que está todo mundo sendo penalizado? Sim. Só o milionário que compra tudo à vista é que está sendo beneficiado Então, pelo Lula. Matemática eleitoral. Qual que é a estratégia? Primeiro turno. Você está dizendo em que... Como é que tem que fazer para tirar para vencer? Qual o jogo de xadrez? Toda eleição é imprevisível. Você deve lembrar que lá em 18, quando eu comecei a minha corrida, estava participando o Rodrigo Pacheco. Lembro. Márcio Lacerda. À medida que o tempo foi avançando, foi mudando os participantes. E a virada minha só aconteceu na última semana. Então tem eleições, e isso não é tão raro assim, que só você vai ter uma definição mesmo, bem na véspera, e mesmo assim sujeito a mudança. No ano que eu fui eleito, todas as pesquisas apontavam a eleição da senadora Dilma em Minas Gerais. Assim. Você deve lembrar disso. Eu lembro disso. E não foi eleita. Todo mundo apontava a senadora Dilma. Ficou em 3º ou 4º lugar. Entende? Então, o brasileiro, eu acho que é no mundo todo assim, ele vai ficar ligado à eleição só vamos dizer, igual Copa do Mundo. Não tem ninguém ainda falando de Copa do Mundo. Daqui a pouco chega o clima, não é isso? De Copa do Mundo. Aí você vai ver quem são os jogadores, aonde que vai ter a concentração. Sim. Se você me perguntar hoje quem vão ser os adversários do Brasil na Copa do Mundo, eu nem sei. Você sabe de memória? Então, mas daqui 1 mês, 2, nós vamos estar sabendo, não é? O jogo é dia tal, é contra o time tal. Então, a eleição vai ser definida, vai ser lá na 2ª quinzena de setembro e em diante. Porque aí as pessoas vão ver, quem que são os candidatos? Deixa eu ver, é esse aqui, é esse, o que esse aqui faz, o que esse aqui já fez, o que esse aqui já teve de escândalo, entendeu? Então, vai ter mudança lá, é como se a corrida da Fórmula 1 tudo fosse definido na última volta. Eu vou dar uma cochilada até lá, se você não importar, que eu chego lá com a cabeça melhor. Agenda agora. Agenda interna em Campinas. Boa tarde. Satisfação. Foi boa a conversa, né? Tem muita coisa assim. Bom, 3 horas com um possível candidato à presidência. Já pensou, cara? Você ficar 3 horas num carro com um possível candidato. Isso é muito bacana. Não, o que acabou de acontecer é que enquanto a gente estava chegando aqui em Campinas, a gente recebeu a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes teria mandado uma indireta, supostamente para o Romeu Zema, lá no plenário do STF. E tá aqui o vídeo. A gente pode rodar aí? Rodar. A gente põe na tela também, né? Em relação ao próprio Supremo Tribunal Federal e a ministros dessa casa, onde políticos que não têm voto necessário para atingir as candidaturas que querem, acabam querendo ofender o Poder Judiciário. Esses políticos que pretendem, ao invés de discutir saúde, educação, segurança pública, ao invés de discutir o que fizeram em seus mandatos, como fizeram, o que fizeram de bem, se é que fizeram, o que fizeram de mal, se também é que fizeram, querem pegar uma escada numa suposta polarização contra o Supremo Tribunal Federal, não com críticas, mas com agressões verbais. Aí vocês vão ver o time do Zema usar, como é que eles vão usar para fazer crescer, para gerar mídia. Nós vamos ver ao vivo aí, 24 horas com candidatos, aí interessante. Querem pegar uma escada numa suposta polarização contra o Supremo Tribunal Federal, não com críticas,
mas com agressões verbais. Basicamente isso. Eu acho que ele está um tanto quanto equivocado, você concorda? Concordo. Primeiro ele deveria andar em Minas Gerais para perguntar para os mineiros, né? A gente pode gravar aqui Pode? Você quer que assista de novo ou não? Não, pode só começar olhando aí, Tá. depois olha para cá. Quando quiser pode ir. Ó, eu nunca usei nada como escada. Tudo que eu conquistei foi com muito trabalho. Agora quem usou o cargo como escada para poder conseguir um contrato de 129 milhões de reais foi o ministro do Supremo Tribunal. Vai ver se algum parente meu teve algum cargo no governo de Minas ou conseguiu algum contrato para tirar vantagem. Quem está utilizando o cargo como escada é o senhor Alexandre de Moraes. Ele sim é que deve explicações para a sociedade. Até hoje ele não explicou adequadamente. Eu acho até que ele estaria ganhando muito mais dinheiro se ele montasse curso, em vez de ser ministro, como conseguir e conquistar contratos milionários para sua esposa. Ele é o maior especialista do Brasil nessa questão. Eu acho que ia ter milhares de pessoas interessadas em comparecer ao curso do senhor Alexandre de Moraes. Fiscalização, para mim, faz parte da minha rotina. Quem não deve, não teme. E esses ministros deveriam adotar a mesma postura que eu fiz a minha vida inteira e que todo brasileiro de bem faz. Ninguém tem imunidade à fiscalização, à investigação. Só os intocáveis que acham que tem. 5h42, já que vocês estão filmando aí, 5h42. Estamos esperando agora, o Zema tem 2 entrevistas que ele está dando. Depois dessas 2 entrevistas tem um evento do Novo, que vai acontecer aqui no prédio. E aí a gente vai fazer a tradicional sabatina com ele, que é aquele momento que a gente fala de perguntas mais diretas aí, um one-on-one de frente. Agora o Zema deu a primeira entrevista, era um fórum sobre segurança pública lá em Vitória, ele participou de maneira remota, era um evento, mas já tem outro, que agora, se não me engano, é na Jovem Pan. Então, entrevista atrás de entrevista, depois a segunda entrevista, evento aqui, e seguimos a rotina aí, acompanhando ele. E teremos a presença virtual, pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema. Eu sempre fui da opinião, primeiro, que exemplo conta muito. O exemplo não é suficiente, mas ele soma muitos pontos em direção a um bom objetivo. 2.000 pessoas ao vivo. Jovem Pan News. Que é a entrevista que nós estamos esperando. Vai dar a resposta em outubro. Brasil, pra frente, Zema presidente. Brasil, pra frente, Zema presidente. Brasil, pra frente, Zema presidente. Fiquei 7 anos e meio à frente do governo de Minas. Adivinhem quantos escândalos de corrupção nós tivemos? Zero. Agora a gente vai começar o momento sabatina que vocês já conhecem. A gente tem quase um one-on-one aqui com o candidato. A gente fala mais sobre propostas, mais sobre a visão de Brasil. O que o Zema quer além da faixa? Eu nunca tive nenhum projeto pessoal de poder. Eu fui disputar o governo de Minas Gerais por causa de inconformismo e indignação com aquilo que estava acontecendo no Brasil e em Minas. Lembrando que em 2015 e 2016 nós tivemos a maior recessão da história do Brasil. O PIB encolheu quase 8%. Naqueles 2 anos, em vez de contratar gente como eu fiz a minha vida toda, eu tive de reduzir o quadro em quase 2.500 e comecei a ver
que não adianta você estudar muito, ser um bom profissional, montar uma boa empresa num país que está afundando. Isso é que me fez acordar para participar da política. Fui governador de Minas por 7 anos e meio, sem nenhum benefício, inclusive doando todo o meu salário. Não estou na política para poder ganhar, minha vida está resolvida. Eu estou para mostrar que é possível fazer diferente, é isso que eu quero. Mas por que, Zema, assim? A vida é resolvida, você já tem empresa de muitos anos. É indignação mesmo? É indignação. Eu quero mostrar, como eu mostrei em Minas Gerais, que é possível governar sem corrupção, sem escândalo, sem levar companheirada, sem levar parentada, que é o que contamina o setor público, a política no Brasil, muitas vezes, entende? Eu sou um inconformado com a ineficiência, com a pouca vergonha que ocorre muitas vezes no setor público do Brasil. Eu sou pagador de impostos, como milhões de brasileiros que levantam cedo, pegam ônibus e ficam indignados de ver essas notícias aí nos jornais. Eu poderia estar quieto, eu concordo, seria mais fácil, você concorda? É isso, mas como é que explica um cara igual você ter que enfrentar, você está enfrentando todos os ministros ultimamente, você está tomando risco de vida, que bicho que te picou? Eu acho que a indignação me move, você entende? Você vê que você pode melhorar muito a vida de milhões de pessoas, 21 milhões de mineiros têm a vida melhor hoje, porque tiveram um governo responsável. Mas isso vem de onde na sua personalidade, no Zema, assim? Essa indignação sempre? Eu venho de uma família de imigrantes que veio para o Brasil do nada, do zero. Vieram para o Brasil para substituir mão de obra escrava. Eu sempre aprendi que ganhar dinheiro é através de ações honestas. Minha família nunca teve histórico de favores de governo, de fornecer para governo, nem 1% da venda da empresa é para órgão público. Compram lá de vez em quando, se não comprar, não vai afetar em nada praticamente o resultado. E eu vejo o Brasil ser um país que parece que quem está prosperando aqui é quem tem favor político, quem conquista um cargo e conquista, consequentemente, depois um contrato de 129 milhões para a esposa, por causa desse cargo, com o maior criminoso da história do Brasil. Então, tá aí mais um motivo para mim continuar. Eu vejo quantos milhões de brasileiros estão morando fora hoje do Brasil? 4? Muita gente. É muita gente, não é? Sai. Inclusive a minha filha. Eu também tenho um sonho, porque o Brasil acolheu a minha família. Minha família veio da Itália para o Brasil porque aqui era um país das oportunidades. Agora nós estamos vendo esse país das oportunidades não existir mais. Esse país parece que acabou e está todo mundo querendo ou voltar para a Europa, ou ir para os Estados Unidos, ou ir para a Ásia. Por quê? Por causa de todos esses vícios que tem aqui. E acho que eu carrego também a bandeira do Partido Novo. Não estou sozinho nessa luta, não. Os parlamentares do Novo também estão nessa luta. E o projeto nosso é de longo prazo. Eu sei que uma eleição muda pouca coisa. Eu fiquei 2 mandatos como governador de Minas Gerais e temos muito o que fazer em Minas ainda. E um ponto que talvez tenha a ver com isso é que eu convivi mais de 30 anos com pessoas simples. O produtor rural que tem lá uma fazendinha, que produz queijo e que rala para poder ter uma vida sacrificada. E quando você vê esses absurdos dos intocáveis lá em Brasília e lembra de quem você conhece, então eu só acho que um dos poucos brasileiros que estão conseguindo comparar esses 2 mundos, entendeu? Eu tive junto lá da pessoa simples, humilde, que compra uma televisão para pagar em 15 vezes, compra um celular para pagar em 15 vezes,
e depois vejo quem está lá recebendo um dos maiores salários do setor público achando que é pouco, reclamando que aquele que está lá ralando de madrugada até a noite é explorador, destrói o meio ambiente, que não merece ser considerado e que ele que é o protetor da sociedade, da democracia e assim por diante. Então nós estamos aí diante de governantes que parecem que querem que quem já está na pobreza vá para a miséria. Você está entendendo? É isso que está acontecendo no Brasil. E por que tem que ser agora o Brasil mudar? Por que essa é a janela? Acho que os escândalos estão aí muito visíveis. O que aconteceu nesses últimos meses no Brasil demonstra que é só Lula e Dilma estar governando o Brasil que os escândalos afloram. Parece que quando você tem governante sem credibilidade, governante com um passado manchado, você vê em quais mandatos apareceram mensalão, petrolão, mala de dinheiro, escândalo da refinaria Abreu e Lima, escândalo da refinaria Comperge, escândalo da refinaria de Passadina, até lá fora eles conseguiram fazer escândalo, Lava Jato e mais recentemente escândalo do desconto dos velhinhos e do Banco Master. Tudo em governo PT. Parece que quando Lula e Dilma estão governando, a sinalização é o seguinte: raposas podem invadir os galinheiros que está tudo ok. Parece que a sinalização é essa. E agora, para a gente fechar, é aquela famosa parte da audiência. A gente seleciona aqui 2 mensagens dos nossos leitores, uma favorável e uma contrária. A gente lê para o Zema e vocês pegam a reação dele ao vivo, ele pode reagir a isso. Que é a ruim ou a boa antes? Vamos a ruim primeiro. Ruim primeiro? Notícia ruim primeiro. Não, tá. Abre aspas. Zema está roubando votos da direita e força muito o mineirês. Assim, além de não passar tanta credibilidade, pode ajudar o PT a ser eleito no primeiro turno. Fecha aspas. De forma alguma. Eu discordo. Primeiro, quem me conhece sabe que o meu português ou mineirês, o que quer que seja, sempre foi o mesmo. Se pegar qualquer fala minha 10 anos atrás, há 5 e hoje, eu não sei falar de outra maneira. Então, até peço desculpas, né? Porque fui criado no interior de Minas, lidando com pessoas simples. E a direita está unida. Eu tive em agosto de 2025 com o presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro me disse: quantos mais candidatos a direita tiver, melhor. Própria opinião do presidente. Então, eu vejo que nós estaremos todos juntos no segundo turno contra a esquerda. E o que aconteceu no Chile recentemente foi exatamente isso. Tivemos uma eleição no Chile onde diversos candidatos da direita disputaram e no segundo turno um deles foi vitorioso. Abre aspas de novo. É o presidente dos sonhos. Digo isso porque ele veio da política. Não precisa. A pessoa mandou errado aqui, acho que ela quis dizer. É o presidente dos sonhos. Digo isso não porque ele veio da política, não precisa dela, faz por vocação e propósito. Gestor de verdade. Tinha tudo para ser herdeiro, mas trabalha feito executivo. Eu acho que tem aí, talvez eu até te responda o que você me perguntou anteriormente. Diz que quem vai ser padre, ser frade, pertencer lá aos franciscanos, etc., precisa ter uma vocação, não é isso? Precisa ter uma vocação, talvez até uma missão também. Então, eu me sinto que eu preciso fazer alguma coisa. Acho que Deus me deu muito, me deu 2 filhos saudáveis que não dependem de mim, não dependem de cargo público, até mudaram o nome, como eu te falei, tiraram o Zema do nome, para desvincular completamente da minha figura, me deu saúde, capacidade de trabalhar e eu sou meio que estoico, sabe? As minhas leituras, o que eu mais leio é Marco Aurélio, é Sêneca, é o Epíteto, né? E quem lê ali os estoicos sabe que servir pode dar prazer. Então acho que eu tiro prazer de estar servindo
de estar melhorando as coisas. Talvez eu esteja te respondendo melhor agora. Eu fico muito satisfeito de que hoje 1,5 milhão de alunos mineiros têm uma merenda que é igual a que eu como na minha casa. Antes estava mais para lavagem. Para quem não sabe, a sobra que vai dar para porco, né, que existia no passado, do que para uma merenda digna. Na época do PT era desse jeito. Estava mais para uma sopa de arroz aguada do que para uma merenda. Então, eu vejo que nós precisamos na política de quem tem vocação. Eu falo até que política preferencialmente deveria ser um pós-carreira. O sujeito foi dentista, foi médico, foi um advogado durante muito tempo, criou a família, agora ele vai contribuir. Eu lembro que eu tive um avô que depois de aposentado ele passou a exercer o papel de síndico no prédio que ele morava. Ele tinha tempo de acompanhar tudo, etc. Então, como eu tenho saúde, tenho disposição e acho que consigo contribuir, e em Minas já provou que eu contribuí, agora eu quero dar uma contribuição maior. E estão querendo me impedir e não vão conseguir. Maravilha. Agora, para fechar, olhando para essa, um recado para quem ainda não considera o Zema, ainda não está convencido depois de ver tudo isso. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou um mineiro do interior, venho de uma família humilde, nasci numa casa que não tinha nem 40 metros quadrados, mas ensinei que tudo que você ganha tem de vir do trabalho, tem de vir da disciplina. E sempre vivi dessa maneira, criei uma empresa que oferece mais de 5.000 empregos diretos com carteira assinada durante a minha trajetória no setor privado e como governador de Minas tive a felicidade de multiplicar esse número por 200. Criei como governador de Minas 1 milhão de empregos com carteira assinada. E agora, como presidente do Brasil, eu quero criar 10 milhões de empregos, empregos bons, fazendo com que a vida do brasileiro, que hoje está endividado, apertado, insatisfeito, melhore muito. E é trabalho, é disciplina, é meta que resolve, não é politicagem não, isso eu não sei fazer. A pergunta que não é, cara, tem treino hoje à noite ainda? Pelo menos um alongamento vai ter, para dormir com o corpo relaxado. É isso. Né? Teve gente aqui que fez treinamento para ver se bate seus 3 minutos de prancha. Quando falaram que fazia 3 minutos de prancha, a gente fez aí também, né? 3 minutinhos. Vamos disputar aqui, quem fica mais... Eu vou na segunda, né? Vai. Vamos. 3 minutos, quem fica mais? Vai, contando, hein? Tô contando aqui. Solta a musiquinha aí, então. Não tem que soltar a música aí, ó. Põe a música aí, ué. Solta aí, tá vendo a música. Nós fizemos uma música pra você soltar com inteligência artificial aí, ó. Não, é bom que eu já vou adiantando o meu exercício hoje, já vou adiantando aqui, ó. Eu tô achando que nós não vamos terminar isso aqui muito fácil, não. Ele está conversando tranquilamente, eu estou puxando conversa para ver se ele cansa antes, ele não cansa. Nem tremendo ainda. Essa música a gente fez um jingle de AI. Você topa fazer flexão aqui com o peito para ver se vai mais rápido? Quem vai poder? Essa aqui vai demorar muito, não vai? Vamos aqui então, ó. Abaixa, velho. Eita! Ô, se o homem vira presidente, hein? Isso aqui vai valer quanto? Vai valer quanto? Vai valer quanto? Tá bom. Desistiu, Tá bom. Tem que respeitar, viu? Tem que respeitar. Ó, muito obrigado, viu? Obrigado. Valeu por receber a gente, time todo. Você não tinha recebido. Não, isso aí eu não tinha. Isso aí não tava no script, não. Essa música aqui, ó. Senta aí que a gente... Esse é o jingle. Pode ouvir aí na... 2 minutinhos de música. Vai acabar a farra dos intocáveis. Olha! Vai arrumar. O Brasil cansou dos inalcançáveis. Vai. Presta atenção, Brasil.
chegou de Minas pra mudar o jogo no país. Olha só. Mineiro come quieto, faz bonito, faz direito. Não veio de carreira política, veio do trabalho bem feito. Não morou em Cabelo assim, Gustavão? vive de mordomia. Enquanto uns fazem discurso, ele mostra serviço todo dia. O nome dele é Romeu, mas o Brasil conhece como Zema. Jeito simples, mal feliz, resolvedor de problema. Nascido em Araxá, pode rir do ar e do sul, mas a gestão de Minas todo mundo respeitou. Vai acabar a farra dos intocáveis. É um Tim Maia quase. É um Tim Maia quase isso aí. Com um ritmo bom. Quem que fez? AI, ué. Inteligência artificial. Comando aqui, Nós chegamos ontem à noite. Nós temos que entregar o jingle. É aí, puxamos e é isso aí. Sua campanha tá forte. Forte mesmo. Pode usar, não tem direito autoral. Presente. Se a turma quiser Virou brincar, presente. Já vou mandar nosso pros meninos aqui, é presente do Denilson pra vocês pra esse dia. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Satisfação. Obrigado, viu? Boa sorte na campanha. Vamos estar acompanhando. Desculpa a gente aí essa. Muito obrigado. Um prazer. Valeu demais. Prazer imenso. Muito obrigado. E Ana Divinópolis quer conhecer é. o restante da família lá, irmão, pai, todo mundo empreendedor. Vamos Quero ir lá. tá lá. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Vamos fazer uma foto? Obrigado. Vamos fazer uma foto todo mundo? Obrigado, hein, gente. Sucesso. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom retorno aí pra você. Chegamos ao fim de mais um episódio, mais um concluído. Mais um dia intenso. Volta para São Paulo agora, de Campinas para lá, evento encerrado, sabatina feita. Até flexão e prancha. Essa eu não esperava não, Hoje foi duro, hein? Esse foi recorde de cansaço. Valeu demais. Foi bom. E valeu time, equipe, monstro. Vambora, vocês toparam de última hora. Agora vambora descansar. Subindo na van e encerra, né? É isso aí. Nosso objetivo é mostrar a pessoa por trás do político aí, do pré-candidato. E mostrar um pouco da rotina, da intensidade. Então, mais uma vez, a gente pegou uma rotina intensa, começando desde 3 da manhã. E a primeira durante a semana, hein? E a primeira em dia útil. Primeiro em dia útil, ó. E o cara tá querendo passar aí. Primeiro em dia útil. E... É verdade. E é isso aí. O que mais tem pra falar? Curte, comenta, compartilha. Manda para as pessoas, manda para os amigos, para aquele seu amigo que fala, não sei em quem eu vou votar, o que eu tenho que pensar, etc e tal. Manda compartilha todos os vídeos da série. Compartilha a série. Compartilha a série. Vem mais episódios por aí. Vamos nessa. Isso aí. Vamos nessa. Ó, o encerramento aqui vai ficar legal na vanzinha, fechando. Cai. Aí os caras vêm e fecha, né? Vou fechar aqui pra acabar, ó. Acabou aí, acaba o vídeo aí, vocês ficam de fora. Vamos embora. Valeu!